Eu quero saber de Edivaldo o seguinte: eu gosto muito de política igual ele. Sou filho de uma família muito grande, nós somos 225 pessoas na família, mas temos 14 pessoas na família que é político. Se esse fanatismo político que ele tem, se é genético, se ele tem alguém da família que é político. Bom, eu estou surpreendido aqui, porque eu pensei que era só a imprensa que me fazia pergunta. Mas eu respondo com muito prazer, não sabia nem que a Nath estava fazendo programa de rádio já. Mas você não dá certo no programa de rádio, você fala muito, com certeza vai ter audiência. Não, eu na minha família, dos meus irmãos, ninguém é político. Nem eu sou político. Eu entrei em política em circunstância da época e do momento. Eu comecei a fazer programa de rádio. E comecei a fazer programa de rádio na 3 de junho, que é uma rádio que eu tenho um carinho muito especial por ela. Foi quem, na verdade, abriu espaço e é a única emissora da região. É uma rádio que eu tenho no meu coração, porque ela significou muito para mim. E em função de estar começando a fazer programa de rádio em 81, em 1982 tinha eleição para governador, deputado estadual, para prefeito, era eleição nas eleições gerais, que me faz agora. E eu comecei lá no rádio a questionar o seguinte, que tanto Mantena como o Bairro São Francisco tinha 24 anos em 1982 que não tinha deputado estadual. Sendo que todas as duas cidades já tinham tido deputados estaduais. Bairro São Francisco, inclusive, tem um deputado mais votado do Espírito Santo. Eu não me lembro se foi em 58, 62, que era o Joaquim Alves de Souza. E Mantena também teve deputado, não lembro o nome aqui, mas Domingos Jovens, que foi, claro, seria de Mantena. Teve outros deputados da matéria. E eu achava que era um absurdo. As duas cidades, o mineiro achava, votar em candidato de fora, sendo que ela podia eleger um candidato da cidade. E comecei a fazer aquela campanha que devia, o povo de Mantena devia votar no candidato de Mantena e o povo de São Francisco votar no candidato de São Francisco. Mantena, o Hermano Batista, que era justiça prefeito, resolveu ser candidato para discutir essa questão lá. Em São Francisco ninguém quis ser candidato. E aí as pessoas começaram a falar na rua: por que você fala tanto que você não vira candidato? Eu não tinha nem cacoete, não sabia nem como é que era a política. E até pelo fato também de eu não ser muito simpático, né? Eu sei que todo mundo tem vontade de falar que eu não sou simpático, mas eu vou logo falar então que eu não sou muito simpático. Não é questão de ser simpático, é questão de que eu sou mais veemente, mais duro. E isso não é o perfil ideal para o político. O perfil ideal para o político é o cara que cumprimenta todo mundo, é bonzinho, fala só sim. Eu falo só não, aliás, falo só sim. Não fala não. Então eu fui aquela conversa, eu acabei registrando candidatura. Mas eu não conhecia, de ter ideia, nem paulista do Zé Maroto, eu não sabia nem como é que era o distrito. Eu era realmente um jovem urbano, só conhecia São Francisco, a cidade, não conhecia os distritos. E achava que nada não ia dar certo. Mas, como fui pressionado a isso, porque eu estava no rádio, eu acabei virando candidato. E tive, na época, 6.400 votos no estado inteiro. Sendo que só em São Francisco eu tive 4.932 votos. Evidentemente que eu não ganhei a eleição, porque para ganhar a eleição tinha que ter 7.000 e poucos votos para cima. Mas eu fiquei entre os 10 deputados que foram eleitos no meu partido, eu fiquei com a 4ª maior votação dos deputados que foram eleitos, embora não tenha sido eleito, na cidade sede. Então aquilo despertou a curiosidade. O cara que não é conhecido, apenas trabalha no rádio, arranjou 4.908 votos. Aí passou, eu continuei no rádio, depois nós inauguramos a Rádio São Francisco, e chegou em 1986, aí eu virei candidato automaticamente, porque tinha sido candidato da outra vez, tinha sido a boa votação. E em 1986, sem ter sido vereador, sem ter sido nada, eu fui candidato atualmente e fui eleito só com os votos de São Francisco, concretizamos aquela projeção que a gente tinha feito em Mantena. Meu irmão, em 82, foi eleito em Mantena, São Francisco não foi deputado, mas 4 anos depois fez um deputado com a votação só dentro do bairro São Francisco. Então começou por aí, mas eu nunca tive irmão candidato. Meu pai era uma figura, oficial do Justiça do Bairro São Francisco, mais antigo, o Luiz Patrício está aqui, lembro muito bem dele. Ele era uma figura muito gozadora, que gostava muito de ficar com molecagem. Foi candidato 2 vezes vereador, mas ele trabalhava contra a candidatura dele, porque ele falava que não aceitava voto de tal e tal. Aí ele fazia mais por fato e acabou não sendo eleito, mas não era político também militante. Ele foi candidato apenas por influência dos amigos para fazer brincadeira.